Boas companheiros, aqui para mais um vídeo comparativo entre a Suzuki GSX 8S e a Hornet 750. Comparativamente, logo a posição ergonómica, eu com 1,81 m sinto-me mais confortável, ou senti-me mais confortável na Hornet. Nem vou falar aqui a nível estético, porque não vale a pena, ok? Porque os gostos são gostos, embora a nível estético o meu gosto vá para a Suzuki. A nível de display TFT, prefiro o da Suzuki. A informação está muito mais bem disposta e muito mais legível que na Hornet. A nível de depósito, a Hornet tem uma maior autonomia, salvo erro. Já não posso precisar, mas sei que esta tem 14, não sei se a Hornet tem 16 ou se tem 12. Mas é o que é. A nível de altura ao solo, esta tem 810, a Hornet tem 800 ou 790. A nível de peso, a Hornet, salvo erro, andará na casa dos 190, esta anda na casa dos 200. A nível de preço, a Hornet custa 7.600 euros, salvo erro. Esta custa 7.680 euros. Esta custa 9.000 euros. Esta traz Quick Shift, a Hornet acho que é isto, Quick Shift. Esta, a meu ver, traz um pneu atrás de largura 180, a Hornet traz 170. Eu estou a acabar de fazer o teste aqui na Suzuki e a verdade é a Hornet surpreendeu-me mais pela positiva do que me está a surpreender a Suzuki. Não tenho termo de comparação com KTMs, nem com Yamas, nem com Triumphs, nem com nada, ok? É os termos de comparação que eu tenho, é a Hornet e a Suzuki, que estou acabadinho de fazer. Há certos pormenores da Hornet que eu já não me recordo muito bem, ou seja, características técnicas, mas contudo consigo-me lembrar bem do que é que cada uma me proporcionou. E na altura eu frisei isso no vídeo, quem quiser que vá ver aí o vídeo de test drive da Hornet, que me despoltou um sorriso de orelha a orelha a Hornet. Esta aqui, mas é como eu digo, também fui para a Hornet sem expectativas nenhumas da moto, ok? Nesta aqui, se calhar, como vinha mesmo como possível comprador da máquina, vinha com umas expectativas mais elevadas, e essas expectativas aqui na Suzuki saíram-me um bocadinho defraudadas, não por aquilo que a moto me confere a nível de prazer, mas a nível mais de posição de condução. Vocês podem me dizer, Turtle, mas metias aí uns risers e não sei o que, não sei o que mais. Não, como eu já vos disse, eu não gosto de meter ou de mexer nas motas como elas vêm de origem. E que rica. Como eu estava a dizer, não gosto de mexer nas motas,
ou seja, elas são projetadas e idealizadas de certa forma, não é? Tem tudo um propósito de ser, e eu não gosto de mexer nas características da moto. Embora vocês podem dizer, opá, aí tu não estás a adulterar nada, só estás a pôr um bocadinho o volante mais para cima. É essa a única diferença. Opá, sim, mas não faz sentido eu estar a mexer numa moto de origem, não é? Custa 9.000 euros, quando a partir dela teria que me conferir, pá, esse conforto e esse bem-estar logo de origem, sem eu ter que mexer em nada. Assim, à semelhança de como eu me senti na Hornet, ok? É essa a justificação. Pá, porque agora basicamente, pá, depois é o preço. O preço da Hornet é muito mais apelativo do que nesta moto. Quase 1.500 euros de diferença de moto, consegue-se comprar muita coisa, sinceramente. Ou consegue-se, ou no pior das casos, dá para muito combustível. Isso faz-nos pensar se realmente esta é a máquina ideal para nós, porque 1.500 euros de diferença para uma Hornet, ou 500 ou 600 euros para uma MT-07, que assim à semelhança da Teneré, eu penso que seja no segmento dela a MT-07 best seller, inclusive agora já bem equipado com uma série de tecnologia equiparada à Suzuki. Antigamente não, antigamente eram muito básicas. Neste momento já trazem outro campo de tecnologia que nos justificará ou aquela desculpa que a gente tinha de mas a Yamaha não traz tecnologia. Neste momento já começa a ter muita tecnologia, ou já tem a tecnologia toda que já é habitual hoje em dia nas motas atuais, e não justificará a diferença de preço, 500 ou 600 euros. É o que é, não há volta a dar. As pessoas fazem a gestão ou escolhem as motas mediante as carteiras de cada um, os gostos de cada um. Para mim, neste momento, eu teria em mais consideração essas motas, porque nos conferem fiabilidade, têm mais cavalagem, inclusive. Quando falo da Hornet, tem mais cavalos do que esta moto. Por isso, é esse o veredito. Deixo de certa forma o veredito nas vossas mãos, não é? Só estou aqui a constatar a minha experiência e aquilo que eu verifiquei nas duas motas a nível de experiência, que nos justificará nesta moto essa diferença toda de preço. Só isso. Vinha com uma expectativa, a expectativa, sendo assim um bocado mais dramático, saiu-me furada. Vou entregar agora a motinha, com muita pena minha, mas é o que é. É aquilo que eu muitas das vezes digo, mais vale não vir com expectativas de nada e a gente limitar-se a testar as motas e depois logo ver. Eu já vinha... já me tem acontecido de tudo, não é? Vi com expectativas elevadas nas motas e elas defraudarem-me, e já ou não vir com expectativas nenhumas e as motas surpreenderem-me. Isto é como tudo, as motas, isto não é uma ciência exata e não sentimos as motas de todas da mesma forma. Por isso a moto acho que confere experiências diferentes a cada utilizador. Esta aqui não me está a conferir, ou a Suzuki não me está a conferir aquilo que eu esperaria da moto, com a nuance da posição ergonómica dela,
que para mim não está ou não é a mais correta e me causa fadiga e dor excessiva em determinados pontos do meu corpo, nomeadamente braços, quando eu digo braços, punhos, uma pressão acrescida ou excessiva nos meus punhos. A nível de costas nem tanto, a nível de pescoço um bocadinho, e basicamente é isso, ou são estes pontos que não me levariam a escolher esta moto para uma Street Fighter. Preferia uma MT ou uma Hornet, muito sinceramente, e pelo preço eu se calhar de outro segmento iria para a Hornet, valendo sempre a estética ao que vale, ok? É a minha modesta opinião, mediante a minha experiência, mediante aquilo que eu conduzi nas duas e como conduzi e naquilo que as duas motas me conferiram de prazer, por assim dizer. Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho.